Olá, sou Miguel Setas, sou presidente da EDP Brasil. Estou aqui hoje para vos dar uma visão resumida daquilo que foram os nossos resultados do terceiro trimestre de 2019. E queria começar por marcar aquilo que, em nosso entendimento, é o principal evento do trimestre. E refiro-me concretamente às revisões tarifárias das duas distribuidoras, a distribuidora de São Paulo e do Espírito Santo, que terminaram no dia 23 de outubro o ciclo de revisão tarifária do anterior período regulatório. Essas revisões foram, como se pode ver neste gráfico, muito impactantes. Tivemos um investimento global de cerca de 2 bilhões de reais no período, que agregou, em termos de base regulatória líquida, mais do que 35% no global das duas distribuidoras e um consequente avanço também do EBITDA regulatório das duas distribuidoras de mais de 30% no global das duas. Esse avanço da base regulatória foi proporcionado também por um nível muito baixo de glosa. Nós tivemos uma glosa média nas duas inferior a 0,5%, o que é, no histórico da EDP Brasil, o valor mais baixo de sempre e é também uma referência do setor elétrico brasileiro. Queria dar-vos nota também da evolução das perdas. Na revisão tarifária de São Paulo e do Espírito Santo, a agência reguladora determinou curvas de redução de perdas nas duas distribuidoras. Nós entendemos que essas curvas são plenamente atendíveis, são plenamente enquadráveis naquilo que é o histórico e a estratégia de investimento e de redução de perdas comerciais. Portanto, continuamos firmes e continuamos determinados para atender esta trajetória de redução de perdas ao longo do ciclo regulatório em que estamos agora. Queria dar-vos uma noção também daquilo que é a evolução do mercado. Nós temos até ao momento um aumento de volumes em 2019 de 2,6%, que compara com a média brasileira de 1,1% e, portanto, nas duas distribuidoras, uma evolução de volumes que acaba por ser positiva e acima da média brasileira. E nas perdas registradas até ao momento, aqui neste caso nas perdas totais, nós temos, tanto em São Paulo como no Espírito Santo, a continuidade de redução deste indicador, no fundo, globalmente, atendendo àquilo que é também a curva regulatória. Queria dar-vos uma palavra sobre transmissão e na transmissão destacar aquilo que é o nível de realização que nós temos até ao momento, 37% do CAPEX já realizado e um elemento muito significativo obtido no último dia 21 de outubro, que é a conclusão do processo de licenciamento de todas as linhas de transmissão contratadas entre 2016 e 2017, que nos proporciona neste momento as condições para podermos evoluir com a implantação destas linhas antes do seu prazo regulatório e antes até do prazo que nós tínhamos estabelecido no momento da sua licitação no leilão. E, portanto, veem agora neste gráfico que a companhia conseguiu até hoje antecipar em todas as linhas o licenciamento ambiental, elemento fundamental para termos os prazos controlados, e estamos neste momento de forma bastante firme, de forma bastante focada na concretização, na implantação das linhas em toda a sua extensão. Queria finalizar esta primeira intervenção mostrando-vos os resultados da gestão energética. Como nós sabemos, o ano de 2019 tem sido menos exigente em termos de evolução do PLD, evolução do GSF, do que o ano de 2018. E, portanto, a atuação dos nossos mitigadores, da nossa cobertura de risco, tem sido menos necessária do que foi no ano passado. Isso vê-se nos números acumulados até ao trimestre e na prática, nós consideramos que esse é efetivamente o papel dos mitigadores. Portanto, eles estão protegendo a companhia de situações mais extremas de risco hidrológico e, neste momento, atuando de uma maneira mais mitigada, de uma maneira mais limitada, dado o cenário que nós estamos a vivenciar neste momento. E eu, dito isto, gostava de passar a palavra ao Henrique Freire para que pudesse fazer
uma leitura mais detalhada sobre os resultados financeiros da companhia. Obrigado. Obrigado, Miguel. Vamos então falar aqui dos nossos resultados neste trimestre. Mas nestes primeiros 9 meses do ano, atingimos 839 milhões de reais de lucro líquido, portanto uma subida em relação ao ano passado de 12%. O que marca este trimestre são as revisões tarifárias. Tivemos neste trimestre a conclusão dos 2 ciclos tarifários, tanto no Espírito Santo como em São Paulo. Atingimos uma BRR líquida de 5,0 bilhão de reais. Portanto, é um valor muito relevante, fruto do investimento feito ao longo deste ciclo. Começou lá atrás com ligeiramente acima de uma vez QRR e concluiu no final do ciclo acima de 2 vezes QRR. Para além do OPEX que ganhámos no período, vimos agora reconhecida na nossa base todo esse investimento feito e, portanto, ele passará a ser remunerado daqui para a frente, relembrando ao WOC de 8,09%, já fixo para este novo ciclo, para este ciclo tarifário. Tivemos um reconhecimento neste período de uma VNR de 228 milhões, isso porque a glosa foi historicamente baixa, 0,3% no Espírito Santo e 0,6% em São Paulo, portanto, valores que são benchmark esta análise. E tivemos a atualização do nosso banco de preços, e, portanto, esses 2 efeitos conjugados levam-nos a uma reavaliação da nossa base em 228 milhões, que passarão a ser remunerados e, portanto, é um valor muito significativo, com significado económico, não é caixa, mas é um significado económico muito relevante. Para além disso, as distribuidoras entregaram 48 milhões de reais de EBITDA superior ao trimestre do ano passado, por efeitos de mercado e tarifa. Este trimestre, de realçar, tivemos um PLD inferior ao ano passado, 214 contra próximo de 490 o ano passado. Isso levou a que tivéssemos um ganho menor agora de sobrecontratação. Nós tivemos um PLD próximo do nosso PMIX e também o nosso nível de sobrecontratação está mais adequado, mais próximo dos 105%. O ano passado tínhamos ganho 43 milhões, com mais sobrecontratados e com um PLD mais generoso. Agora tivemos um PLD de 214, próximo do nosso PMIX, e uma sobrecontratação também próxima de 105%. Falando agora de geração hídrica, o que é que nós temos aqui a destacar? Que é, tivemos o ano passado a venda das PCHs, isso retirou-nos este trimestre cerca de 20 milhões. Para além disso, como foi referido, na nossa estratégia de hedging, que nos protege de cenários mais agressivos de PLD, fez-nos tomar algumas posições que este ano não remuneraram tanto como o ano passado. Não que este ano não tenha sido bom, que foi, e foi bastante positivo, mas o ano passado tinha sido mais generoso em cerca de 24 milhões. E, portanto, quando comparamos, vemos que este ano tivemos menos 24 milhões do que o ano passado. Vamos então agora falar de P100. Nós, quando comparamos P100 este ano com o ano passado, temos que nos lembrar que o ano passado tivemos o recálculo do ADOMP. Esse recálculo do ADOMP, do FID, reposicionou tanto a usina no cálculo do seu FID e tivemos o ano passado o reconhecimento de um ganho de 105 milhões, acumulado até ao nono mês, ao terceiro trimestre de 2018. Este ano, até agora, nós entregamos 385 milhões. O ano passado, líquido esse efeito da ADOMP, tínhamos tido 382 milhões de resultado. Portanto, basicamente estamos entregando o resultado do ano e uma expectativa de ficarmos acima de 500 milhões no cômputo do ano, que tem muito em linha com o retorno esperado de P100. Depois, entre trimestres, temos às vezes algumas flutuações, tem a ver com o despacho entre trimestres, há um descasamento, por vezes, entre o estoque de carvão quando é comprado e quando é despachado, e portanto isso faz com que normalmente é compensado ao longo do ano, mas entre trimestres, por vezes, tem ligeiros ajustes. Depois temos, na comercialização, serviços e outros, aqui um desvio do ano passado, sobretudo porque o ano passado tínhamos tido na nossa área de comercialização um ganho de 65 milhões, lembrando que este ano tivemos 17,5 milhões de EBITDA registado na comercializadora, que é um resultado muito positivo, mas o ano passado tinha sido bem mais positivo pelo efeito até de PLD e de uma posição mais longa que tínhamos no ano passado. Vamos falar agora do nosso PMSO, da nossa base de custos. Continuamos a ter uma evolução dos custos abaixo da inflação, no cômputo do ano 2,1% em relação ao ano passado, e portanto esse tem sido o nosso compromisso. Entre trimestres 3%, o novo cenário é o novo cenário macroeconómico é de inflações
baixas, é um cenário que nós acreditamos que é sustentável, né, no Brasil, que é algo que veio para ficar, tanto o cenário de taxa de juros como o cenário de inflação, e portanto é nesse cenário que hoje estamos. Esta evolução permanente da nossa queda da nossa base de custos, sendo levados a que o nosso OPEX por margem bruta tenha reduzido de forma consistente, isso foi possível porque nós fizemos um trabalho prolongado, exaustivo, temos mais de 150, 159 iniciativas de redução, todas elas no detalhe da nossa operação. Isso foi feito também com complemento de tecnologia, 170 robôs, começámos em 2017 com robôs da primeira geração, estamos hoje trazendo já robôs com recursos chamada inteligência artificial, machine learning, já com mais ajudas a tomadas de decisão mais sofisticadas. E, portanto, acho que esse é o sentido desta evolução. PEC-LD, demos uma nota no semestre anterior, que houve uma alteração aqui na metodologia, fomos mais exigentes no registro da provisão para o faturamento do chamado consumo irregular, os chamados STOIs, os termos de ocorrência de infração, que são feitos quando é detectada uma fraude. Esse é mais exigente e, portanto, temos aqui uma ligeira subida quando comparamos entre trimestres em percentagem, mas no cômputo do ano estamos abaixo de 1%, 0,9%, portanto estamos muito confortáveis de fechar o ano abaixo de 1%, portanto essa é a nossa expectativa, a inadimplência está perfeitamente controlada. Agora falando um pouco de dívida. Este trimestre é o trimestre que concluímos o processo de financiamento dos nossos lotes de transmissão ganhos em leilão. Portanto, com a emissão feita no lote 18 de 800 milhões de reais, foi uma emissão feita com uma emissão a 20 anos de maturidade, com uma duration de 10,3 anos, emitida a IPCA mais 4,45, portanto uma emissão tirando todo o proveito do novo cenário de taxas de juros. A escritura prevê a possibilidade de emitirmos um adicional de 525 milhões, que nós guardámos essa opção até para diminuir o custo de carrego do lote. Lote este que teve já, agora no início deste mês, a sua licença de instalação concluída e, portanto, isso também é verdade para o lote 21, que também já teve a sua LI emitida e, portanto, concluímos também esse processo de LIs, portanto, continuando a poder entregar todos estes projetos antes do tempo e antes do cronograma que tínhamos até inicialmente, que já era mais agressivo do que o da ANEEL, podemos continuar a entregar, juntamente com este financiamento. Lembrando que o financiamento que fizemos até agora é de 2,5 bi, de um total de 3,5 bi. Portanto, isso daria qualquer coisa como 70% de financiamento. Se trouxermos o adicional de 500 milhões, 525 no lote 18, que é uma decisão para ser tomada até final do próximo ano, se tivermos esse, poderemos atingir cerca de 90% de leverage. Obviamente que este novo cenário de taxas de juros e também de taxas de juros de longo prazo mais baixas e o novo cenário de antecipação traz um incremento muito significativo do VPL de todos estes projetos de transmissão e, portanto, um projeto muito bem sucedido. Fica a faltar só do lote Q, que concluímos a aquisição ainda neste trimestre, em termos de financiamento, portanto é o único que fica agora a faltar. E portanto agora aqui, fecho então aqui a nossa apresentação de resultados e devolvia aqui a palavra ao Miguel. Obrigado, Henrique. Eu queria terminar dando-vos ciência de uma iniciativa, um projeto que nós implantámos esta semana, a nossa primeira rede estadual e julgamos que é a primeira rede do Brasil de carregamento ultra rápido de carros elétricos. Esta rede terá 30 postos de recarga nas principais rodovias paulistas, proporcionando a ligação também entre os corredores elétricos desde Florianópolis até Vitória, numa extensão de cerca de 2.500 km. Para nós, um projeto fundamental no investimento que estamos a fazer de expansão do negócio de mobilidade elétrica no Brasil. E esse negócio, de alguma maneira, está enquadrado nos nossos horizontes de investimento. A EDP, como sabem, tem negócios maduros, que são geradores de caixa. Esse caixa é importante para alimentar o nosso crescimento em negócios que são como da transmissão, da distribuição em expansão ou a própria comercialização, negócios que estão em crescimento. E depois, no horizonte mais longo, aquilo que nós chamamos os negócios futuros, no qual se enquadra esta iniciativa da mobilidade elétrica e que é uma opcionalidade que a EDP tem para poder apostar fortemente no futuro nesta iniciativa. E, portanto, eu queria com isto terminar, agradecer a vossa presença
e marcar encontro para o próximo trimestre. Obrigado a todos, um abraço.